Agora, o obsessor do serial killer é pior do que ele, cara. E aí, isso que vai em cima do sensitivo. O que você define como sendo um loop mental e como é que esse estado facilita o assédio espiritual? Mostrar para as pessoas que ninguém é especial pelo fato de ser paranormal. Todos somos paranormais, né? É uma realidade, é natural, né? Difícil é ficar nessa suspensão, que o cérebro fica rico em ondas alfa, aí a clarividência abre a sensibilidade e é nesse estágio que você percebe. O problema é quando você sai dele e encaixa aqui na vigília e fala, será? Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Consciência Próspera, programa de entrevista que completou recentemente 16 anos e mais de 1.000 convidados já passaram por aqui. E hoje, ambos os convidados já estiveram aqui no programa, mas é pela primeira vez encontro dos dois. Wagner Borges e Edu Scarfon, sejam bem-vindos. Muito obrigado pelo convite, prazer estar aqui com você, com o Wagner, né? Grande amigo. Tenho certeza que vai ser um papo aí, né, gostoso, cheio de insights. Que beleza. E já quero compartilhar que tem novidades, né? Wagner Borges e parceria com Edu Scarfon. Que novidade é essa? Olha, legal estar aqui de novo, ainda mais com o Edu aqui, que é um cara muito gente boa. Vamos bater um papo aí no que você quiser perguntar. O Edu tá com um livro bom aqui de paranormalidade, a gente pode falar do tema. E a novidade é que lá na Astral TV, que o Edu é o diretorzão lá, o poderoso chefão. O poderoso chefão. Ele me convidou para fazer um programa na Astral TV, às quintas-feiras, às 16 horas. Então, o programa já está entrando firme aí nesse mês mesmo. Maravilha. Então, você está acompanhando aqui no mês de março em diante, já sabe que tem essa novidade na TV Astral, que tem um alcance agora nacional, é isso, Edu? Nacional, Samuel. Essa é a novidade para esse ano, a gente está bem feliz, né? Porque a gente nunca imaginou isso, né? A Astral, quando começou, era só pela internet, aí avançou, né, no sinal aberto em São Paulo e agora está nacionalmente. E aí, para a gente ter o Wagner lá, né, conosco toda quinta, é uma oportunidade muito legal, que a gente sabe que ele é uma enciclopédia, né? Então tem muito conhecimento e para a gente é uma autoridade, né, em várias coisas aí, quiçá viagem astral. E a nossa ideia é acessibilizar cada vez mais o conhecimento, porque a gente sabe que na internet já tem uma galera que já busca nos lugares certos, porque já existem podcasts como o seu, que são, né, imagina, trazem muito conhecimento para a galera, né, e bons convidados, mas o pessoal que às vezes assiste televisão, eles não têm acesso a isso, não sabem onde procurar, e aí é onde entra o nosso trabalho, né, de trazer conteúdo bacana, acessibilidade, né, em relação ao conhecimento para essa galera. E agora pegando na TV aberta, desde lá do norte do país até o extremo sul, cara, que legal, vai poder alcançar muita gente. Tem muita gente ainda, principalmente em locais mais do interior, que a conexão não é muito boa pela internet, então pela TV, cara, vai ser bom chegar com conteúdo bom, passando coisa de, né, eu e a Edu, a gente conversa, é uma responsabilidade, cara, você poder passar algo e passar coisa evolutiva e sadia, né? Porque a gente sabe, cada coisa gera uma causa que vai gerar um efeito. Então a gente quer gerar causa legal, positiva, para passar coisa boa. Que beleza. Do Iapoca ao Chuí, TV Astral, e também você pode acompanhar nas redes também da TV Astral, que vocês acompanham aqui pelo link, que está aqui abaixo divulgando também o trabalho do Edu, e vocês já sabem, quintas-feiras tem programa com Wagner Borges na TV Astral. O tema de hoje, aqui na Consciência Próspera, é ataque psíquico e autodefesa espiritual, né? Como é que a gente pode trazer desenvolvimento nessa paranormalidade, que é o título do seu livro, né? O título do seu livro é Segredos da Paranormalidade. Ó, então já casamos com um bom título, assim, para... Inclusive esse aqui... Olha aí que beleza. Uma lembrança para você, espero que goste, que contribua, né, que renda insights. Inclusive o Edu, ele ganhou lá em primeiro lugar, foi lá no SBT, não foi? Foi no SBT. Há vários anos aí, num reality lá, como Paranormal Legal, sério, foi o primeiro lugar, cara. Oh, que bacana. 2014. 2014, já faz mais de 10 anos. Mais de 10 anos, passa muito rápido. Como é que foi para você chegar nas finais e também ser o grande paranormal do Brasil?
Na verdade, eu não vi a hora que aquilo acabasse, para ser bem sincero. Foi uma tormenta, porque você imagina várias pessoas, né, com suas capacidades, cada um lidava de um jeito, né, com a paranormalidade, indo em lugares que a gente não sabia onde a gente estava, nem o que ia acontecer. Então, assim, o celular era confiscado quando a gente entrava na van, né, da produção, já colocavam ali uma venda e a gente não sabia onde estava indo. Aí, quando a gente tirava a venda, já estava numa salinha, assim, com pãozinho de queijo, refrigerante, suco, e a gente já guardava ali para poder entrar no local do desafio, da prova. Dali, a gente era levado para o local onde aconteceu alguma coisa, a gente se encontrava com o Celso Portioli, e ele já falava, a partir de agora, você tem 10 minutos ou 20 minutos para falar com o máximo de detalhes o que aconteceu aqui. E a gente não tinha noção, então você estava totalmente no escuro, né? E aquilo era desafiador, porque as pessoas que estavam assistindo não sabem como funciona, né? Que muitas vezes a gente capta o sutil e isso não tem a ver necessariamente com o que o pessoal está esperando que a gente fale na prova. Às vezes a prova é para falar sobre X, mas você está captando X, Y, Z, que era o que acontecia com muita gente. E aí o paranormal às vezes era desacreditado porque ele não captou o que se esperava dele, né? No entanto, ele captou alguma coisa que está ali, né? De repente no campo. Então, para a gente era muito preocupante, porque a gente tinha medo do julgamento, né? Muitos já tinham um trabalho sólido, construído de anos, e para você colocar tudo a perder é muito complicado. Então, assim, a gente não via a hora que acabasse. Sem contar que era muito desgastante. Então, eu mesmo voltava, dependendo da prova, assim, com muita dor de cabeça, e às vezes ficava dias, assim, até melhorar. Principalmente aquelas que envolvia crime, coisas mais pesadas, sabe? Mas, assim, o resultado foi bacana. Apesar do sacrifício, né, que a gente teve, porque as pessoas puderam ver a paranormalidade de uma forma, assim, positiva, como ela pode ajudar, né, as pessoas. Então, eu achei que foi construtivo, ainda mais em rede nacional, né, no SBT. Foi bem legal. Que bacana. Samuel, isso que ele falou de você captar algo no campo que não é o que o pessoal estava esperando, isso é igual uma casca de cebola, cara. São várias camadas. De repente, um pegou essa, outro pegou essa, outro pegou essa daqui. E ainda mais em ambientes. Você entra no ambiente, ele tem uma aura, um campo. Às vezes está registrado energeticamente ali algo que aconteceu. Só que algo aconteceu 20 anos antes lá também. Isso também está registrado. Às vezes mistura. Então o pessoal achou que era só aquele evento, você pegou uma outra coisa conexão, ali. Né? E nesse reality show, você tinha alguma ferramenta específica? Porque tinha Paranormal que tinha tarô, tinha jogo de búzios, tinha algumas ferramentas auxiliares para facilitar a leitura daquela energia ali do aquele ambiente. Quais as que você se utilizou na sua? Eu levava muita coisa dentro de uma maletinha, porque eu nunca sabia o que eu ia precisar. Então eu estava com o pêndulo ali, levava um tarô, levava um baralho cigano, levava um espelho negro de obsidiana, e aí eu ia usando, até óleo essencial eu levava, eu pensava, esse aqui é para abertura da visão, esse é para ficar mais calmo, né? Esse é de limpeza, e aí eu levava várias coisas. O 007 não tinha aquela maletinha? O Edu tinha. Era isso. Muito bom, fantástico. Eu lembro que da última vez que você teve entrevista também aqui, você fez pela TV Astral, não foi também um outro reality? Isso. A gente tem ele, é o Mistérios Paranormais. Mistérios Paranormais, mas é o mesmo estilo? Como é que é esse daí? É o mesmo estilo, só não tem tanto crime, né? Porque como a Astral TV ela tem uma proposta assim de levar coisas de energia elevada e tudo mais para o pessoal, então a gente maneira um pouco nessa questão do crime, porque o crime ele é fascinante, né? Hoje a gente vê os podcasts, né, que abordam isso, né, de true crime, o pessoal fica ali fissurado, canais como Investigação Discovery, mas a gente sabe que você vai entrando naquela energia, não é uma coisa bacana. Então a gente evita um pouco isso, mas nós levamos pessoas assim em lugares que aconteceu alguma coisa, né, e os paranormais precisam sentir. Levamos recentemente, né, isso vai estar na 2ª temporada, onde aconteceu o acidente da TAM, né, também, para eles falarem a respeito sem saber que eles estavam lá. Então, assim, tem vários desafios, né, a gente sempre leva eles com o mesmo cuidado, né, sem saber onde eles estão. Na 1ª temporada, a gente levou num sanatório desativado todo o elenco.
E aí eles precisavam falar o que estavam captando. E a gente ficava surpreso com a riqueza de detalhes, né? Eles captando a mente das pessoas que estavam lá, né? Como que era, do pessoal que estava internado, e às vezes com vontade de sair correndo, de fugir, com a mente embaralhada, cabeça confusa. Esse foi o último episódio da primeira temporada. E agora a gente está indo para a segunda, que vai ser lançada também agora em março. Samuel, ambientes assim, você tem, por exemplo, a aura do ambiente, que registra toda a energia, pensamento que rola no campo energético do ambiente. Isso é uma coisa. A outra coisa que isso não aparece é a presença de seres extrafísicos, que o pessoal da produção às vezes não leva em conta. E às vezes você está num ambiente desse, só para fazer, pinta um espírito e vai em cima do sensitivo. Isso aí não dá nem para ele provar para o mundo que está ali, sofre uma pressão muito grande, né? Então você mexer com essa vibração de crime, que atrai público, as pessoas são fascinadas por isso, só que o pessoal sensível sofre muito nesses ambientes. Eu imagino também, né? Porque em termos de mídia, né? Você vê que a Netflix e outros canais todos estão investindo muito exatamente aqui no Brasil. Os grandes criminosos do Brasil, por exemplo, estão ganhando séries inteirinha de conexões, né? E as séries espiritualistas. Não, né? outra coisa, e o serial killer é uma coisa horrível. Agora, o obsessor do serial killer é pior do que ele, cara. E aí, isso que vai em cima do sensitivo. Aí é que pega, né? E aí tem os desencarnados também, né? Que foram vítimas ali do serial killer, então envolve tanta coisa, né? Muitas conexões, né? Todo mundo, aí a pergunta para ambos, assim, já que o nosso tema é autodefesa psíquica e também ataque psíquico, né? Que a gente já está abordando esse tema, todo mundo, todas as pessoas têm algum tipo de habilidade psíquica? Ao meu ver, sim. Todas têm. Potencial humano. Não tem consciência, né, das possibilidades, que é onde eu acho que entra muito o nosso trabalho, né, essa conversa aqui, mostrar para as pessoas que ninguém é especial pelo fato de ser paranormal. Todos somos paranormais, né? Uma realidade, é natural, né? Eu acho. Outra coisa, Samuel, paranormalidade não é o mesmo que espiritualidade. Paranormalidade é um conjunto de potenciais parapsíquicos, é o parapsiquismo da pessoa. A parte espiritual é o despertar da consciência e o caráter de cada um. Muitas vezes alguém tem uma paranormalidade aberta, mas não tem profundidade de caráter para educar aquilo, para fazer algo criativo. Isso explica, historicamente, pessoas que tinham capacidades parapsíquicas e que faziam mal usando dessas capacidades ou abusando, só que a população não sabe a diferença entre paranormalidade e espiritualidade. Então, alguém fala assim, eu vi um médium, ele é tão evoluído espiritualmente. Não, ele tem uma abertura e pode até fazer o mal com aquilo. Então, quando você fala espiritualidade, é alguém que usa essas capacidades para finalidades criativas, educativas, para melhorar ela e o meio onde ela está. Então, espiritualidade é um combo, que é um estado de consciência, incluindo essas capacidades. Agora, só capacidade, sem um gerenciamento maduro dela, a pessoa tropeça na própria capacidade. E nesse caminho, a gente conhece também a história do Wagner, que ele já falou várias vezes também, né? E como é que foi o seu chamado nessas questões da espiritualidade e também dessas artes espirituais e também parapsíquicas? Por onde é que você se iniciou nesse caminho? Eu me lembro que desde criança, né, eu sinto energia das pessoas, né? Eu consigo saber quando a pessoa está mentindo para mim, quando não, quando um local tem um perigo, né, iminente, alguém mal intencionado. Isso me perturbou muito quando eu era criança, porque a minha cabeça, ela ia, a minha mente, em lugares onde aconteceu, por exemplo, alguma coisa ruim, principalmente para esse tipo de coisa eu tenho mais facilidade de me conectar a crime, alguém, de repente, foi ali impressionado, vítima de uma tocaia, esse tipo de coisa, eu tinha muita facilidade até hoje, né, tenho para me conectar. E isso ficava comigo muito tempo, porque a minha mente ia até o local em que aconteceu, eu sentia efeitos físicos no corpo, então a pressão baixava, dava suadouro, estômago embrulhado. Então, essas sensações sempre me perturbaram muito, eu não sabia como lidar com isso. E eu achava que eu tinha algum problema psicológico, psiquiátrico, quiçá. Quando eu era criança, né, assim, adolescente, eu fui buscar na religião, porque eu não tinha esse conhecimento que o Wagner colocou,
né? Eu achava que espiritualidade tinha conexão com paranormalidade. Quer dizer, a conexão existe, mas são coisas distintas, né? Como ele bem colocou. A paranormalidade é algo natural, né? Tem pessoas que nunca nessa vida frequentaram um lugar de espiritualidade, mas elas possuem a paranormalidade com elas, né? Mas eu não sabia, então eu fui buscar resposta nas religiões. Então comecei a ir em centro de Umbanda, Candomblé, Kardecismo, para ver onde que eu ia ter alguma resposta para isso, né? E aí na bruxaria eu encontrei um pouco mais de respostas através da tradição que eu sigo hoje, que é a Cabot Tradition, né? É uma tradição fundada pela Laurie Cabot, que é uma bruxa norte-americana, que fez um trabalho muito forte focado na parte de psiquismo. E com ela eu aprendi, assim, a dominar um pouco esse lado. Então eu fui fazer treinamento, né, em Salem, né, em Massachusetts, e isso foi muito próximo dos paranormais. Então ela foi explicando exercícios, como entrar em alfa, que eu não sabia, né, as técnicas de transe, né, como de repente fazer um diagnóstico psíquico, um ritual, um processo de cura, quer dizer, uma autolimpeza, né? Então tudo isso eu fui aprendendo com ela. E aí veio um pouco da lapidação desse lado, porque eu não sabia como lidar e me perturbava no dia a dia. Hoje em dia eu consigo deixar isso desligado, digamos assim, né? Uhum. A hora que eu ativo esse lado, que é quando eu vou fazer uma leitura, quando eu vou entrar em cena, e a hora que eu tô, Edu, a paisana, quietinho, tendo o meu dia a dia. Porque às vezes as pessoas perguntam muito pra gente, né? Assim, que cor tá minha aura? O que você tá vendo aqui? Pô, vai né? ter uma técnica muito boa para isso. Como é que é, já que você entrou nesse assunto, Wagner, como é que você lida com centenas de pessoas também querendo ter essa percepção de aura, e como é que você lida também com esse controle das capacidades parapsíquicas e sensitivas que você traz e traduz para as outras pessoas, né? Olha, eu dei muita sorte, Samuel. Quando eu comecei na adolescência, ao mesmo tempo que iam surgindo essas experiências, eu ia crescendo enquanto pessoa. Então, jogava futebol, namorava, ia à praia, cinema, teatro, e isso foi me ajudando à medida que eu fui me descobrindo, vamos dizer assim, espiritualmente, e a manter o ponto certo de equilíbrio. Eu conheci ao longo da vida sensitivos que se abstraíam de tal jeito que não conseguia mais viver com o pé no chão, porque ficava o tempo inteiro aberto. Isso é um problema para dirigir, para trabalhar, para conviver com as pessoas. Que você está encarnado, você tem algo a aprender nesse plano. Então, o mais legal é você saber educar para, na hora que você vai funcionar, tá? Não, deixa eu me concentrar e me abrir para essa possibilidade. Fora isso, estou a paisana, como o Edu falou aqui, eu vou andar na rua normal, conversar com todo mundo normal. Se precisar, eu me abro. Se não, você vai vivendo. Muita gente não consegue fazer esse ponto de equilíbrio. Eu comecei lá na adolescência, continuo até hoje, namorando indo na praia, gostando de série, de TV, cinema, porque isso mantém o lado humano saudável, natural, para você educar o lado espiritual. Porque, por um lado, você tem uma pessoa, às vezes, chumbada demais na parte material, que não tem abertura nenhuma para o outro lado. Por outro lado, pessoas hipersensíveis para o lado espiritual, que não tem pé no chão nenhum e acaba se perdendo e confundindo a percepção dela com a realidade. Sim. E aí não basta ter só a sensibilidade. Se você não educá-la e adaptá-la no meio comum, você vai ser atropelado por essa sensibilidade, vai parecer estranho para a maioria das pessoas. Eu sempre brinco. Aí, Edu, tem um espírito aqui. Aí o Edu vai falar, vamos conversar, deixa ele aí. Agora uma pessoa fala, meu Deus, mas tem um cara aqui. Não dá, você tem que viver e deixar viver. Agora, se precisar fazer um trabalho para tentar mexer, é uma outra coisa. Então, os melhores sensitivos que eu conheci são os que mantêm o ponto de equilíbrio da sensibilidade com a parte humana, e uma ajuda a outra. A parte sensível ajuda a não ficar chapada aqui, e a parte humana ajuda a não ficar abstraído por lá de lá. O nome da coisa se chama equilíbrio. Equilíbrio, muito bem. Equilíbrio, no caso também do Wagner, equilíbrio com bom humor, porque ele sacaneia, deixa o espírito. Olha, não é verdade não, viu? É a invenção dele, viu? Mas olha, cara, às vezes eu estou de madrugada em casa e às vezes eu lembro de uma brincadeira que eu vou sacanear algum amigo meu amanhã, eu começo a rir sozinho. Isso, cara, me mantém saudável esses anos todos, né? O pessoal pensando que estou de madrugada, numa expansão da consciência, estou pensando numa piada para pegar um amigo meu. Isso mantém você dentro do natural
E outra, evita de dar aquelas viajadas de se sentir diferente por causa disso ou daquilo. O mais legal é você caminhar em equilíbrio. Legal. Mas é uma visão meio idealizada, né, que as pessoas têm em relação ao espiritualista ou ao paranormal, né, no sentido como se ficasse ali meditando, né, sempre no alto da montanha, ou fazendo sempre ritual dentro de um castelo. Eu não sei o que o pessoal pensa. E, na verdade, eu acho que, assim, essa parte toda, a gente brincar, sair, contato com a natureza, tudo isso faz o detox, né, psíquico, detox psíquico, para a gente conseguir continuar, né, com a nossa paranormalidade, com a nossa espiritualidade, fluindo bem. Então, esse detox eu acho muito importante, porque senão chega uma hora que você está absorvendo tanta coisa e tanta energia que você já não sabe mais o que é você, o que é o outro, o que é o ambiente, você está com tudo junto e misturado, né? Já aconteceu, Samuel, de sair com um grupo de amigos para jantar, por exemplo, e aí é um grupo de amigos, você conta uma piada, brinca com alguma coisa, e às vezes tem alguém que nunca saiu junto e está ali, ela achava que você ia passar a janta falando da parte espiritual. E a pessoa fica assim, tudo decepcionado, eu achei que ia ter um papo espiritual. Não, papo espiritual era ali, aqui é uma piada bem sacana, né? E tem o outro lado. Agora, Edu, deixa eu te contar uma coisa. Eu tive com o Edu tem uma semana, na quinta-feira da semana passada, lá na Astral TV, e aí, quando foi de quinta para sexta, né, o Edu me fez o convite para ter o programa lá, e eu estava de quinta para sexta pensando no nome do programa. Lembra que a gente até escolheu o nome do programa? E aí, eu me abri assim espiritualmente, e o Edu não sabe disso que eu estou encontrando com ele só aqui. E aí, abriu o meu chakra frontal e eu vi uma presença, um ser masculino, vestido de branco, como se fosse, não é nem um oriental, nem um ocidental, é um homem, tá? Branco, amorenado, sentado naquela posição de lótus, cara, irradiava uma luz, e eu sabia que é um dos mentores da Astral TV, um dos caras principais que está ajudando, e é claro, tem tantos que a gente não percebe. Ele quis se mostrar para eu perceber e falar para o Edu daquela assistência, porque o Edu pode perceber, mas às vezes a gente está tão envolvido no projeto que às vezes alguém de fora enxerga que é a mesma coisa, ele fala para mim algo que eu não estou vendo. E eu gostei muito da presença, ele apareceu para mim à distância, como se ele estivesse lá no prédio da Astral TV e eu aqui, e ele sentado sem sair do lugar, aquela irradiação, cara, um negócio. Isso é muito legal, porque primeiro que a gente realmente não está sozinho, né, no que a gente está fazendo em relação à espiritualidade, né, a colaborar com a consciência. Então, deixa bem claro para a gente, né, que a gente está sendo amparado, né, assessorado. E segundo também, porque eu acho que assim, a gente fica tão envolvido às vezes em resolver BO, parte técnica, microfone, luz, que a gente acaba não olhando para essas coisas, não buscando, né, respostas, entendimentos. Então, quando vem alguém de fora e fala, legal que a gente fala, eu me abri para tentar tá sentir alguma coisa, né? E ele me deu a chance, que um cara desse não é fácil de você perceber. É um cara, um nível muito bom. E no silêncio não havia comunicação nenhuma. A luz dele, a irradiação diz tudo, está ali, ele é como um conversor entre planos, ele mesmo, mas ele está ali para... Ele não está ali para ajudar o Edu na parte técnica, que é a parte humana. Ele está ali para tentar manter um clima saudável para que o que seja veiculado seja bom. Nenhum deles está aqui por causa do Edu, eu, você. A gente não é tão importante assim, mas pela capacidade de veicular alguma coisa. Na verdade, o Edu, eu, você aqui também outros, nós somos entrepostos espirituais, nós não somos o dono da mercadoria. A gente recebe e despacha para a rede. A função nossa é fazer, é mais ou menos isso. Intermediar, né? O processo, basicamente. Por falar em intermediário, quais os sintomas principais ou características que as pessoas podem passar quando se torna esse intermediário no médium ou uma pessoa que tem essas características latentes ou que estão em desenvolvimento da paranormalidade? Eu acho que, assim, no começo as pessoas têm bastante dificuldade de entender o que elas estão captando de fato, né, psiquicamente falando, e o que é a mente delas criativa, né? Então, eu acho que, assim, o primeiro passo é a pessoa conseguir separar, né? Porque, às vezes, ela cai nessa dúvida, será que é a minha mente criando isso ou será que eu vi esse ser? Por exemplo, muita gente fica com dúvida em relação a isso e eu me lembro que eu também tinha essa dúvida no início. Aí o que eu aprendi, que a Lori me explicou na época, é que em alfa tudo é real,
né, o que você sente. Então, não tem por que ter dúvida. Se você está num estado meditativo de consciência, se você conseguiu dar aquela diminuída, né, no ritmo cerebral e você está emitindo as ondas alfa que te deixam mais sensível ali, então tudo que você captar, que você vê, que você sentir, que vier à sua cabeça é real, é algo psíquico. Então, o que eu acho que as pessoas precisam aprender é entrar nesses estados, administrar isso, porque aí elas poderão confiar em tudo aquilo que elas estão captando, né, basicamente. Samuel, dentro do tema, até para acrescentar, a gente tem 4 padrões de ondas elétricas no encéfalo, as ondas cerebrais. Ondas beta é quando a gente está na vigília, os sentidos estão apontando para fora. Agora, por exemplo. Exemplo, né, a gente está captando esse meio. Quando você fecha os olhos para dormir, antes que você caia no sono, você passa por um pequeno estágio intermediário que é o cochilo, que é chamado na medicina hipnagogia. Nesse momento, o cérebro está em ondas alfa. Você caiu no sono leve, ondas teta, sono pesado, ondas delta, daí ocorrem os ciclos do sono. Acontece que esse limiar entre a vigília e o estado de sono, essas ondas alfa, você sabe como é que os gregos chamavam estados xenofrênicos? Xenos em grego é estranho. Então, por exemplo, o Iago que está ali, está cochilando, né? Eu falo, Samuel, ele está dormindo total? Não. Ele está acordado? Também não. Como é que ele está? Está meio estranho. Está estranho, né? Ele está entre. Então, isso viraria estados xenofrênicos ou estados alterados. Então, ondas alfa, o Edu está aqui, então ele se concentra, fica quietinho. Ao interiorizar, ele está deixando a influência dos sentidos para fora, mas ele não está dormindo, ele está... O difícil é ficar nessa suspensão, que o cérebro fica rico em ondas alfa, aí a clarividência abre, a sensibilidade, e é nesse estágio que você percebe. O problema é quando você sai dele, encaixa aqui na vigília e fala, será? Porque entra o pensamento consciente, mas você, com o tempo, você vai compreendendo o teu próprio feeling, você fala, isso é real, mesmo que o meu cérebro entenda de outro, eu sei aqui, e o bom sensitivo consegue filtrar bem esse estado de suspensão igual o Edu. Parafraseando o livro do Hamilton Paulo, é no limiar do mistério da paranormalidade. No limiar, exatamente. Muito bom essas conexões. Agora, Wagner, tem uma coisa que você fala que é bem interessante, que é o que atrai essas energias. É muito fácil viver no planeta que a gente está, para a gente ir para a energia down, para baixo, sim, né? O que você define como sendo um loop mental e como é que esse estado facilita o assédio espiritual? Cara, né? Esse é um dos problemas da humanidade, looping mental. Looping é quando você fica girando em cima de um clima mental só nele. Você imagina alguém que a pessoa amada foi embora, já tem 10 anos isso, foi embora, já está casado ou casada com outro, e essa pessoa, nesses 10 anos, continua em looping assim, ela vai voltar, no caso da pessoa, ela vai voltar, porque o amor sempre vence, ela vai voltar. Está em looping, fora da realidade, a pessoa já está com outra pessoa, e ela dentro de um campo imaginativo repetitivo. Então, os antigos hindus diziam que esse era um dos sintomas do estado de Maya, a ilusão, que é o que hoje todo mundo chama de Matrix, né? Ou Matrix, depois também do filme do Keanu Reeves, sim, pílula vermelha, pílula azul, porque antes ninguém usava essa expressão. Então, a gente vive em looping com um monte de coisa. É o personagem da novela girando na mente sem você conseguir tirar. É um personagem, um ícone popular de alguma área. É o jogo de futebol que você assistiu, filme que você assistiu, vai dormir, sua mente fica durante o sono em looping com as imagens. O problema é que muita gente que teria que prestar atenção na realidade está num looping imaginativo fora da realidade. E aí o que acontece? Nessa abstração, nesse clima, você perde a realidade de vista. Passa, o tempo passa e você não consegue fazer nada. Aí cria as formas, pensamentos que esses seres vão se aproveitar. Inclusive, né? No TikTok, eu não frequento TikTok, mas me disseram que tem um grupo de jovens que fica falando para você criar na mente uma outra realidade, tipo um outro universo, e se jogar dentro. E o pessoal pensando que isso é a saída do corpo. Não é. Você está criando um simulacro mental cheio de formas mentais do teu imaginário e jogando o foco da tua atenção para lá. Não significa que você saiu do corpo, você não saiu daqui. Só que se olhar a tua cabeça, está cheia daquilo lá. Por exemplo, eu conheci uma pessoa que tinha uma sensibilidade muito grande, só que o campo imaginativo dela era muito fértil. Então, a última vez que ela falou comigo, ela criou no imaginário dela um jardim mental, Edu, e ela concentrava tão bem
que quando algo apertava aqui, a realidade é difícil, ela escapava para esse simulacro mental e ela começou a botar duende, anjinho dentro do simulacro. Então ela falava, quando tudo aberto, eu vou conversar com os anjinhos. Ela criou um simulacro, uma outra realidade, que ela passou a dizer que era um universo paralelo. O que não anula a teoria de universo paralelo, mas no caso dela, era um looping mental com criação imaginária. Vou pegar o gancho disso que o Wagner está trazendo e jogar aqui para o Edu, porque tem os processos até de magia, eu acredito que até na linhagem da Laura Caput também tem isso, que é a criação desse templo astral. Sim. Então, fala um pouquinho sobre essa criação do templo astral, também a necessidade ou o conselho, a sugestão de as pessoas também ter algum tipo de outro acompanhamento psicológico, né, nesses cuidados para não ir dar uma viajada de ver aquilo como sendo uma fuga. Né? E a pessoa, além de estar fazendo uma fuga, se você fala o real para ela, ela se volta contra você, porque você está quebrando um esquema mental que para ela é real, mas é uma realidade fictícia que a pessoa criou para fugir da dura realidade. Eu conheci pessoas também que iam em grupos espirituais todos os dias. E aí o pessoal falava, como essas pessoas são dedicadas. Aí depois você descobria que a família era difícil pra caramba. Ir para o grupo significava não ficar perto da família complicada, era fuga. Sei muito bem disso, pai alcoólatra e mãe evangélica, protestante, então eu trabalho espiritual domingo a domingo. Né? É uma fuga. Para mim foi importante, depois é que fui ter mais discernimento, as conexões, e até compreendo quem é que entra numa dessas. Mas por que é importante também ter um acompanhamento para a gente falar, putz, então, quanto tempo que eu fiquei nessa viagem da maionese só fazendo essas coisas e não dando espaço, por exemplo, para ter um pé no chão e mais compreensão? Porque se funciona, funciona, né? Você vê vários magos que vão criar o templo astral e vão adquirir conexões interessantes. Mas sem ser por fuga, eles estão fazendo um trabalho que vai depois voltar. O problema é a fuga para lá. Que muitas vezes tem a ver com a criação da egrégora, né, pessoal? Então, a gente cria o nosso templo astral, porque a gente põe lá, de repente, o nosso animal de poder, os deuses que a gente reverencia, ou orixás, ou passa a ser um espaço para se conectar com as entidades pessoais, com os guardiões. A gente põe o cristal que tem a ver com a gente, o símbolo astrológico, do signo, enfim, né? A pessoa geralmente ela põe elementos que representem o sagrado para ela, para que ali ela tenha uma egrégora que represente ela e um ponto de conexão com essas forças, né? E aí o templo astral, ele passa a ser um espaço entre os mundos, né? Um espaço no astral, onde a pessoa consegue contatar essas forças com mais facilidade do que aqui no físico. Então, para a gente, ele representa isso, um ponto de poder no astral para conexão, né? Não um espaço de fuga, diferente do exemplo anterior. E tal como qualquer criação mental, ele precisa ser nutrido, né? Então a gente tem que ficar visualizando ele de tempos em tempos, fazer essa projeção mental, né? De ir até o local, ou quem sabe até uma viagem astral aí para quem conseguir desenvolver a habilidade, e ao passo que a gente vivencia essas experiências, a gente vai nutrindo ele, senão ele vai se dissipar, ele vai se dissolver. Mas eu acho que, voltando ao exemplo também, ao seu comentário, de que as pessoas precisam entender que algumas coisas precisam ser tratadas no sentido psicológico, vale dizer, reforçar isso também, que a Dion Fortune, ela fala muito sobre isso no livro dela, né, Autodefesa Psíquica, que a forma da gente cuidar do nosso bem-estar psíquico, ela coloca 7 tópicos lá, né, você com certeza sabe, e um dos tópicos ela reforça essa necessidade de vez em quando a gente buscar uma ajuda, seja psicológica, psiquiátrica, um terapeuta holístico, porque tem coisas que, na verdade, é a nossa mente, são questões mentais e não psíquicas, não de fora, mas de dentro, né, e que precisam ser tratadas também, né? Semana passada, eu estava, inclusive, mexendo no material da Dion Fortune, que ela tem esse livro Autodefesa Psíquica da década de 30. Mas ela tem um outro livro que eu adoro, chama-se Através dos Portais da Morte. Um livro que fala de imortalidade da consciência, um livro muito bonito. E ela, coitada, ela sofreu cada ataque, cara, que ela narra. Ela sofreu muitos ataques. Inclusive de forma pensamento artificial, que ela alimentou, e depois a forma pensamento começou a atacá-la. Então, isso, desde o Tibete antigo, já se falava, era o tulpa, uma criação mental que você fica prestando atenção durante anos, criando, igual uma pessoa que tem mania de perseguição, e a mente dela cria um perseguidor invisível. Você olha e fala, aquilo ali é um obsessor, é uma forma mental dela. Ela, de tanto criar aquilo e dar força para aquilo se voltava
contra ela, né? E eu tenho uma teoria também, Samuel. Alguém que está sofrendo um ataque espiritual, vamos supor, de uma presença extrafísica ou mesmo intrafísica. O erro que a pessoa comete, olha só, eu chego para o Edu, eu estou sendo atacado por uma entidade que ela é pesada na magia, ela é forte, ela é de umbral. O tempo inteiro você continua falando do agressor, você está ligado com ele. Você não tem que ficar falando isso, tem que falar, deixa eu aumentar meu poder de reação, aumentar minha luz interna, deixa eu buscar uma referência sadia, espiritual, que me fortaleça. Mas não. E os detalhes, de qual vida será que ele está vindo me atacar? Porque define o obsessor para mim. A pessoa está dentro do clima dele. Muitos cometem esse erro. E às vezes você vai trabalhar para ajudar alguém, você não pode contar detalhes, porque senão ela se liga ao cara. E a pessoa fica, mas você não está vendo nada? Calma, vamos focar em você, reforçar você. Mas você não tem nada a me dizer? Tenho. Melhora, reforça você. A pessoa, ela entra no looping, o obsessor adora a pessoa em looping, porque a pessoa toda hora fala, como o meu obsessor é mau? Ela só está dando força, é um erro muito comum fazer isso. E ela quer que a gente vá junto, né? Embarque ali com ela e continue sustentando aquilo. E se você se liga no processo, às vezes os mentores estão ajudando e não deixam você ver detalhes, porque o detalhe vai te ligar com o cara, eles estão usando você para usar a tua energia para desfazer o elo ali entre ambos. Se você entra no detalhe, daqui a pouco é você que está no elo. Pesado. Sim, muito bom. Falou da Dion Fortune e o Marcelo Del Deb, que já esteve aqui várias vezes, e a editora Diamond, juntamente com a companhia dele, a Pri Martinelli, lançou a coleção com 8 livros em português, então você que está acompanhando aí o Wagner Falador, dos livros publicados da Dion Fortune. Então agora para a Diamond também tem esses livros. E os livros dele só vende pelo site, não é isso? Porque você não acha em livraria. Não acha em livraria, só direto lá no quando a gente estava lá lançando o livro dos xamãs na Mystic Fair, eu gastei uma grana lá no stand da editora Diamond. Cara, eu levei um monte de livro, levei maior prejuízo. O livro que o Wagner está falando que foi lançado lá na Mystic Fair é esse daqui, ó, Na Luz dos Xamãs, Táticas Espirituais da Sabedoria Xamânica. Esse que está aqui em mãos é para o Edu. Olha só. Muito obrigado. E também Práticas Bioxamânicas, né, que mudou agora também a capa, o Despertar Interior com a Sabedoria Ancestral, está na 4ª edição, ambos da editora Alfabeto. Esse aqui também é para o Edu. Essa aqui é a 4ª edição. Obrigado. 4ª edição do livro. Prática. E o Edu trouxe para nós, pessoal, o livro Adorei. Segredos da Paranormalidade, da editora Madras também. E na semana passada, Samuel, no programa Falando de Consciência e Espiritualidade, eu trouxe o livro do Edu para mostrar dos deuses. Não tem aqui, mas... Não tem. Eu não tenho aqui. Eu mando depois. Fala como é o nome do título dele. Lembra que eu falei do livro do Edu? Veio com Oráculo. Oráculo do Deus. Oráculo mostrei do Deus. mostrei mostrou no programa. No programa eu já divulguei o livro dele, porque eu adorei, Poxa, porque é um obrigado. livro universalista. E, por exemplo, você quer saber sobre o Mulu na Umbanda? Tem o Mulu. Você quer saber sobre o Anubis do Egito? Tem ali. Você quer saber do divindade viking? Ele pegou deuses de várias culturas e os arquétipos, a parte espiritual, e foi botando por capítulo e as cartas. O livro ficou muito bonito. Aí, durante o carnaval, eu já li Que legal, e fiquei pegando. Aí, agora eu estou esperando ele fazer das deusas. Até ali você tem um que é o Oráculo da Deusa, né? Sim. Na verdade, o Oráculo do Deus foi uma inspiração que eu tive por conta desse daí, porque eu via muita coisa sendo feita assim para o feminino e falava, gente, não tem nada para o masculino, para o sagrado masculino, que falasse, né? Shiva, Ganesha, Oxóssi, enfim, né? Então ali eu trouxe um pouco disso, tem rituais também, né? Para conexão com os atributos de cada deus, né? E o oráculo acompanha, os mitos também. Foi um trabalho meio exaustivo, porque você tem que pesquisar ali um pouco para entender como que era o culto também de cada um desses deuses, a origem. Então foi meio demorado. Eu começava a fazer, parava, nisso rolou os paranormais, eu deixei o livro ali encostado, quietinho. Após os paranormais eu retomei ele, e é um livro que eu tenho um carinho muito grande. Tem, né? Na Amazon, não tem? Tem na Amazon. Ô, Iago, você não consegue puxar a capa do livro para mostrar, Samuel, ali? Pode conseguir sim. E na Amazon tem. Para mostrar ao pessoal. Eu mostrei aqui no meu programa. É editora própria ou outra editora? Essa daqui é pela Madras. Esse é pela Madras. Né? Esse aí, o legal dele também tem vários exercícios, né? Para quem quer desenvolver a paranormalidade ou entender os dons que existem, como entrar em alfa,
coisas que ajudam, né? Aí eu estou explicando. Já no Oráculo dos Deuses. Isso, ele é pela Dríade, que é a minha Dríade, editora. Dríade. Isso, Dríade. Que legal. Então na Amazon tem. Se Ele você vai tentar localizar achar ali uma aí, capa para ver se a gente consegue colocar aqui Obrigado. para a pessoa visualizar. E eu vou ganhar o meu provavelmente na sexta-feira. Sim. Já estou me Isso aí. convidando. Eu vou Isso dar aí. entrevista lá. Então... Aí eu já te entrego em Pessoal, mãos. as editoras, elas dão uma parte do livro pra gente e falam, olha, O meu já acabou faz você tempo. pode vender nas palestras, a gente nunca vai dando uma Não, a gente vai trocando. Quando vê, já era. Oráculo dos Deuses. O Iago tá buscando ali para mostrar para vocês, assim, bem bacana. Se não me engano, é capa dura, não é? Capa dura. Capa dura azul, livro bem grosso, edição bem feita. Que top, assim, muito Ele bom tem mesmo. um bercinho junto com as cartas, né? São 40 deuses. 40 deuses? 40 de deuses diversas conexões. culturas. Isso. Catarina tá fazendo auxílio ali para achar o livro, para ver qual é o livro correto. Ué, o Preto Velho não tem Cambona, ele tem a Catarina. Tem a Catarina, ali, e nós né? temos o Iago. Iago, você tinha que Exato. ver ele antes, quando ele tinha um bigodinho, a entidade era Calunga, né? Ah, Quando olha só. ele tinha um bigodinho, Parecia o o pessoal pensava que ele era o Ed Murphy. Ed mas Murphy. Ah, o Calunga do Gasparito mais jovem. entendi. Aí ele tirou o bigodinho. Para desassociar. Muito bom. Conseguiu achar aí a capa para a gente já mostrar? Eu vou baixar ela e eu coloco aqui na tela. Ah, beleza, então. Bom, o Edu e também o Wagner lida com muitas pessoas, com muita gente mesmo, né? Então, a pergunta que eu vou direcionar para o Edu, mas o Wagner pode também trazer essas conexões, é: podemos... Haters, olha o papo, haters. Imagina quantos haters vocês devem ter sofrido, né? Na época lá do Paranormal, e também vocês desenvolveram projetos como esse sonho de colocar e manifestando agora em rede nacional a TV Astral e entre outras coisas que você desenvolve. Podemos ter esses haters que vêm atar com a gente. Como lidar com esses haters e também como é que a gente pode lidar com nossos maiores haters, que às vezes é nós mesmos. E outra, acrescenta aqui para o Edu explicar, porque, inclusive, nós estamos aqui com o Tony Najá, grande ufólogo de Curitiba, está aqui com a gente hoje também, e estava conversando com o Tony. O termo bruxo ou bruxaria, antigamente, qual era a associação que era feita? Com algo do Demi e tal. Hoje não, hoje é um outro contexto, né? Então, você podia explicar também, junto, nesse combo de resposta, o termo bruxaria hoje, a diferença da conotação antiga judaico-cristã em cima, que era totalmente distorcida. E, por exemplo, alguém vai ver você falar, eu gosto da bruxaria, aí já leva para o outro lado também. Haters entram com esse aspecto também. Sim. Isso foi uma coisa, até que no momento dos paranormais, né, eu utilizei aquele espaço do programa para usar o termo bruxo, né? Então a gente podia escolher se você ia se apresentar como tarólogo, como paranormal. E aí eu falei, bom, eu vou tentar utilizar desse espaço para poder desmistificar o que é a bruxaria. Pelo menos causar uma dúvida nas pessoas para elas irem lá na internet pesquisar e ver que não é aquilo que elas pensam. Porque tem um marketing negativo muito grande que foi feito da Inquisição para cá, né? Sim. E aí tudo que é negativo foi associado à figura do bruxo, né? Como se a gente cultuasse o demônio, como se a gente praticasse magia negra, né? Que é somente aquilo que é falado. Eu, particularmente, nem creio muito nessa questão de cor de magia. Para mim, a magia é uma só e você utiliza ela para a finalidade, né, que você deseja. Então, eu aproveitei dos paranormais para usar o termo bruxo justamente para causar essa dúvida nas pessoas. E deu certo, porque o que eu escutava, muita gente falando, nossa, mas ele parece tão bonzinho, ele tá ali usando, só que parece uma figura ruim, né? Cadê a verruga? Cadê, né? E aí as pessoas puderam, pelo menos, me pesquisar e ver que, assim, bruxaria, poxa, é uma religião, né, que se honra a natureza, né? Alguns veem como uma prática, como uma filosofia de vida, então tem quem defenda uma coisa, tem quem defenda outra, mas no geral visa a conexão com a natureza, a prática da magia, você ter conhecimento da sua energia, você ter seus deuses de devoção e buscar essa conexão através dos sabás, da roda do ano, por aí vai. Então, na verdade, eu acho que as pessoas elas estão um pouco assim menos preconceituosas, ainda tem muito, né? Eu acho a internet um ambiente muito tóxico. Como eu lido, eu busco não ver ao máximo, né? Eu acho que assim um dos grandes desafios de autodefesa psíquica é a gente aprender a lidar com isso, com a internet, porque na época dos paranormais, graças às divindades, não tinha internet desse modo, então a gente não sentia isso. A gente tinha devolutiva só quando encontrava com as pessoas na rua, né? Que uns queriam abraçar, outros faziam o sinal da cruz, né? E era isso. Mas a maioria gostava.
Agora, hoje com a internet é muito tóxico, né? Porque você vê ali na hora gente que nem sabe do que você está falando, Sim. não busca estudar para ver seu ponto de vista, mas já está descendo a lenha. Então, o que eu busco fazer? Eu evito ler ao máximo, né? E às vezes, quando eu vejo que está me fazendo mal, eu já faço alguma praticazinha de autolimpeza, que o outro fique com o que é dele, que eu só fique com aquilo que é meu, e eu busco me conectar àquilo que o Wagner falou, pensar em alguma coisa boa para eu neutralizar. Eu faço cancelamento energético, né? Hoje está muito em modo cancelamento, então eu visualizo aquilo que está me fazendo mal, eu faço um enorme X vermelho na minha tela mental, dissipo e ponho uma outra coisa no lugar. Aí eu falo, está fixado, está fixado, está fixado, né? Essa outra coisa. Então eu tento tirar uma coisa negativa e pôr uma boa no lugar. Isso quando a gente tem consciência, quando você está ligado, porque às vezes, né, você está no automático também e alguma coisa acaba passando. Sim. Cara, esse negócio de haters que a internet trouxe, ela só revelou o estado de consciência das pessoas, o que o pessoal ficava aqui num bate-papo, baixando a lenha, ele vai baixar a lenha, só que muitas vezes sem base alguma, cara. Por exemplo, é muito comum setores religiosos, veja, eu não estou falando uma religião, setores religiosos, pessoas radicais ali, elas vão partir para cima para o ataque de algo que ela acha que é diabólico, e que é diabólico só na visão ignorante dela, não naquilo que você está fazendo. Por outro lado, céticos variados. Porque nada disso está provado, vai para o laboratório provar. Vai procurar tua praia, cara, eu não estou preocupado com isso. Se a ciência humana entende o que eu estou fazendo, eu estou preocupado em me entender, e se eu estou bem comigo mesmo, eu vou caminhar e torço para que a ciência possa se desenvolver, porque o cientista, ele também é humano, e ele tem várias limitações. Muitos cientistas também têm religiões. Então, você tem todo um acobertamento, né, religioso, cultural, e mexer com essas áreas hoje está em aberto, mas não é a grande maioria ainda. Então, você tem gente que ataca puramente conceitualmente, não é porque você falou uma besteira, simplesmente não se adapta ao contexto do que ela, o status quo dela. Então, se você for ligar para haters ou pessoas venenosas contra o que você está fazendo, você não vai fazer nada. Lá no meu canal, está com 300 e poucas mil pessoas, eu cortei os comentários há tempos, porque era tanto comentário ridículo. É claro que tem gente que comenta sério, gente que faz crítica sadia, porém, como é que alguém vai fazer, alguém que não constrói nada, vai criar crítica construtiva? Então, vinha cada coisa. Por exemplo, um relato de saída do corpo, você coloca, vai ajudar um monte de outros que estão tendo saídas do corpo a entender que aquilo é normal. Aí o outro entra para atacar o teu relato, ele não está preocupado com o outro, ele está preocupado em falar, isso não existe, é da tua cabeça, prova para mim. Muita gente com conteúdo religioso parte para cima. Tenho familiares que fazem isso, são religiosos e fazem isso. Então, eu sei exatamente o que é que eu estou falando, não estou falando de ninguém em particular. E ainda tem um detalhe, entra um fanático religioso ou um cético que ataca. Aí, alguns amigos meus, entra lá no deles e ataca eles, aí você se rebaixa igual. Então, eu cortei os comentários lá para não ter que ficar vendo besteira, e eu evito de ficar vendo comentários lá no Instagram. O pessoal cuida para mim, porque se você pegar no Instagram, cara, você recebe cada xingamento de pessoas que entram. Se você ficar ali, você não vai fazer mais nada. E outra, você não tem como atender o universo inteiro. Você tem, o Edu está gerenciando uma TV. Ele não tem como ficar toda hora na internet vendo. O sujeito mandou uma mensagem às 11 horas, 1h da tarde, ele está te cobrando. Por que você não me respondeu? Você nem viu a mensagem. Às vezes você vai ver dias depois dentro do que você está fazendo, e às vezes você não tem como atender ela individualmente, você está fazendo muita coisa. Então, tem que aprender a lidar com isso. Simplesmente confia no que você está fazendo, não por radicalismo, por discernimento, sentimento, vê o que isso te melhorou enquanto pessoa ao longo dos anos e confia nisso e entenda, cada um tem seu tempo e o melhor, cada um dá no mundo o que tem dentro de si. Se a gente não tem coisa ruim para passar, não se preocupe do outro estar passando um ataque a você, o problema é dele, está dentro dele isso. Se preocupe em passar uma informação de qualidade e se sustentar nela. Sim. Bom, esse é um aspecto nos atacando um profissional, um comunicador, um escritor, alguém que compartilha esses que são vidraças, que é vidraça, né? Tá? Se expressa para outras pessoas. E no caso do que eu tinha comentado na pergunta anterior, e no caso daquelas pessoas que se tornam os próprios haters. Esse é o pior de todos. Pior. Não dá para você cancelar. Isso é mais não complicado. Dá pra você limar. Cara, esses haters de dentro da gente, cara, é o grande problema nosso.
Parece que tem 1000 eus dentro da gente. Sim. E alguns desses eus estão totalmente contra. É. Fazem autossabotagem, cara. E aí é o processo de autoconhecimento e mergulho, integração da sombra, que a gente está na Terra para aprender. Uhum. E aí, nesse quesito, já vou passar para você complementar também as respostas, né? Que nesse quesito, os obsessores, eles não se tornam ali os causadores. São Eles são exploradores. aqueles que exploram essas energias. Eles não causam. É igual você ter uma ferida aberta, cheia de moscas. Você tira as moscas, não fecha a ferida, vem outras moscas. Sim. Então, o que acontece? Os obsessores vêm explorar algo infectado. Eles podem tentar estimular algo ruim, mas vai ter sempre um ponto de atração dentro da gente. Você tira o obsessor e não tira o ponto de atração, vem outro. Então, a grande desobsessão é despertar da consciência para não gerar uma nova atração. Uhum. Quer complementar, Edu, né? Não, eu penso isso, é autoconhecimento, né? A gente tem que estar de olho ali para não ser tão crítico consigo mesmo, não pegar tão pesado. Eu pegava super pesado comigo até poucos anos atrás. Agora que eu estou me permitindo, né, ser mais leve, que eu estou relaxando mais, mas antes eu era muito crítico, né, excessivamente, achava que tinha que ser ali beirando a perfeição, não olhava muito a parte boa do que estava sendo feito, mas o que faltava. E eu acho que você não pode cair nessa, né? Sim. Então tem que tomar cuidado, senão é como o Wagner falou, você acaba atraindo influências espirituais que vão explorar aquela fragilidade sua contra você. Então hoje eu estou bem tranquilo, né, em relação a isso, mas eu acho que a gente tem que se policiar e trabalhar a consciência para não cair nessa, né, basicamente. E quando a gente é muito crítico até com a gente mesmo, a gente acaba sendo crítico com todo mundo fora. Uhum. Então você se torna árido, seco, severo, exigente e não entende. Às vezes está cheio de coisa boa, está faltando, claro, mas se você focar no que está faltando e não no que está sendo bem feito, a gente acaba cometendo erro, cara, vira um deserto, em vez de virar um jardim florido, cheio de... e respeitando diferenças, vira um deserto e a gente começa a criticar. Outro dia, o Iago, sabe, eu passei no grupo de estudo uma série de apontamentos dos iniciados e um deles era, não seja carrasco de si mesmo. Porque se a gente é o carrasco lá dentro, a gente vai ser carrasco de todo mundo fora. Muito bom. Bom, nessa perspectiva, então, os obsessores ele tem uma arma secreta, um superpoder, que é a invisibilidade. Isso é o seguinte, se você não vê um agressor psíquico, você nem acredita que exista ele influenciando a você. Então, uma das coisas que alguns obsessores detestam é alguém que vê eles, ou que fala a atividade deles, porque revela o lado dos bastidores. Então, muitos sensitivos são atacados por espíritos porque revela o mecanismo da obsessão. A invisibilidade é uma arma poderosa. Se você nem sabe que está sendo afetado, você não vai buscar cura nenhuma do que você não sabe e nem acredita que tem. Então, quando você vê alguém assim e evidencia isso, os caras não gostam, cara, vem em cima e desde a antiguidade que é assim. Um dos nossos convidados aqui também, que veio algumas vezes, lançou um livro recentemente que era o Poder da Inveja, ou a Conexão com o André Mantovani. Ele lançou um de inveja agora. Eu vou fazer uma pergunta ligada para você. Ele ficou de vir aqui, ele mora aqui perto, inclusive, vai estar vindo aqui no programa de novo. E aí tem a ver com isso. De que maneira o vampirismo energético, esse vampirismo invisível, pode ocorrer sem que um agressor, no caso esse vampiro, encarnado, tem até a intenção consciente de sugar a energia do outro. Porque aí está falando do vampiro encarnado. A gente está falando do extrafísico. Agora fala do vampiro de cá. Eu acho terrível também, né? Porque ele também está ali enviando energia psíquica para você, né? E atuando, às vezes, como um obsessor, só que vivo, né? Então, eu acho muito complicado, né? Na verdade, acho que o primeiro ponto é a gente descobrir que existe, né, aquele tipo de ataque para a gente poder se proteger e quebrar isso de alguma forma, né? Agora, o complicado, eu acho que às vezes as pessoas entram num surto de que existe uma inveja que não existe também. E isso também acho que é outro ponto que a gente pode trazer para a discussão, né? Porque uma vez identificado quem ali está te atacando, você vai tomar alguma medida energética, buscar fazer alguma coisa, né, para a pessoa se desconectar de você, para você quebrar essa conexão, porque o que você não pode é alimentar, né? Porque se a pessoa de um lado está pensando em você e você entra nisso, né, você vai sustentar. Então vai ser importante fazer um corte. Mas eu penso que às vezes as pessoas nem são alvo de inveja de nada nesse sentido, mas ela cria na cabeça dela, que entra naquele conceito da ilusão, né, que a gente falou, e ela vai ficar iludida, que ela está sendo invejada,
né? Às vezes ela pode até atrair alguma situação dessas, às vezes não, né? E é um surto, né? Na verdade, que vai só culminar em perda de energia, né? Para ela. Às vezes, isso acontece entre ex-parceiros, porque uma das pessoas às vezes está mal resolvida com aquele corte e fica pensando na outra pessoa, e isso mantém fios energéticos ligando, não está havendo um corte. E aí é possível que é uma retroalimentação, né? E de repente a outra pessoa, se estiver desligada, não acontece, mas às vezes mágoa ou coisa mal resolvida cria fios. Aí o que o obsessor faz? Ele anda pelos fios, de um para outro, e aproveita e drena a ambos. Às vezes entra até numa competição, né, para ver quem que tá melhor, quem tá mais feliz, né, acabou o relacionamento, mas o a ex quer mostrar que tá melhor, né, do que a pessoa, ainda tem é isso. mais bem sucedido. E o mais legal, cara, no relacionamento, torce para a pessoa encontrar a melhor pessoa do universo, com certeza. Porque ela vai ficar feliz lá e para de pensar qualquer coisa ruim a seu respeito. Então, eu sempre brinco, o homem tem mais isso, né? Ela tá com o outro, cara, torce para ela conhecer alguém bem rico, alguém bom de cama, porque ela vai ficar tão feliz que ela nem vai lembrar de você, não vai ter problema. No caso, eu estou colocando o homem, porque o homem, ele é meio... Por isso, esses feminicídios absurdos. Aí, esses caras não aceitam. É autoestima baixa, cara, travestida de violência. Se partiu, deixa viver, torce para encontrar alguém bom e segue a tua vida. E seja feliz, não para dar resposta a outro, mas porque isso é um estado de consciência seu. O que seria, então, nessa questão desses ataques, quando o sensitivo ele percebe uma massa de fumaça assim, meio escura no frontal e no coronário de uma pessoa, de um cliente, por exemplo, que você está atendendo, não sei se você ainda tem tempo para fazer atendimentos individuais de clientes, e aí você percebe que tem essas massas escuras, tanto no frontal quanto assim no coronário. O que seria, o que significaria isso energeticamente, né? Pode ser muita coisa, né? Mas uma delas, às vezes, a pessoa está sendo atacada mesmo, psiquicamente, por isso o frontal, né? A mente dela, de repente, está sendo manipulada para pensar de uma forma X, né? Às vezes o coronário dela está conectado, de repente, onde entra os chips, os implantes, que o pessoal também costuma falar por aí. Então, muitas vezes a pessoa está totalmente manipulada, a aura dela pode refletir desse modo mais obscuro, né? Um estado de confusão interior, né? Que de repente ela está totalmente tumultuada, cabeça confusa, e às vezes tudo isso é uma manipulação espiritual tremenda que está acontecendo. Ela baixou o nível dela e não consegue sair disso, né? Desse nível energético baixo, né? E é complicado quando a pessoa está nesse ponto, porque ela vai precisar fazer alguma coisa para quebrar isso, e muitas vezes ela não tem consciência, né? Que é onde a gente entra naquilo que estava sendo dito, da força invisível atuando, né? Então é muito complicado, que às vezes a pessoa não sabe que está acontecendo isso. E se a gente mexe nesse ponto também, a gente vai arrumar uma encrenca com aquela força espiritual, né, que quer continuar desse modo. E então eu acho que o sensitivo, ele precisa, quando ele vai mexer nessa seara, ele precisa de algum suporte espiritual, alguma proteção, né, também, para ele poder lidar, né? Porque é como a gente... você está mexendo na colmeia, né? Ali, fatalmente, né? E a gente, durante muito tempo, aqui no Ocidente, Samuel, nós terceirizamos coisa ruim para o capeta, o diabo. Então, é o diabo que me fez pensar isso, me fez fazer isso. O tempo foi mudando, a gente terceirizou isso para espíritos. E é sempre a culpa da influência de fora na porcaria que a gente acalenta por dentro. Então, a gente precisa ter mais responsabilidade. Tem o lance fora, mas tem a fumaça de dentro também, que atrai a fumaça de fora. E uma coisa, às vezes, que eu vejo, Samuel, o chakra coronário, às vezes, na visão espiritual, parece um sulco energético, uma valinha. Se eu vejo que está luminosa, eu sei que ela tem uma proteção espiritual ótima. Mas se eu vejo essa espécie de energia fumacenta, eu sei que está em curso uma obsessão que não está sendo percebida. É uma espécie de energia fumacenta no chakra coronário, ou às vezes na boca de trás do chakra cardiorrespiratório. Quer dizer, para travar a emoção, travar pensamento e perturbar a pessoa. Agora, se você vê um rosa ou amarelo brilhante na área peitoral e um amarelo aqui, cara, que delícia. Essa pessoa tá bem legal. Que beleza. E voltando a Diane Fortune, né, ela fala muito sobre essa importância da gente buscar algum fortalecimento espiritual independente de religião, né?
Então, assim, para complementar esse nosso papo, eu acho que vale as pessoas buscarem isso, porque é uma maneira de fazerem esse detox energético através da espiritualidade, né? Então, se ela tem uma frequência espiritual, automaticamente ela vai conseguir renovar os pensamentos dela, as emoções, o aspecto psicológico, e isso pode tirar ela desse estado de fumaça, né? Então, eu acho que essa busca é uma forma de a gente se abastecer com anticorpos aí. Acho que é um remedinho, né, para o campo E às energético. vezes a pessoa está tão complicada que ela já não tem poder de reação. Aí precisa de alguém para limpar e dar o start para falar, agora a nova fase funciona melhor. Duas perguntas que vem quando você falou da colmeia e também você citou chips. Então, o que são esses chips extrafísicos e como que eles, qual é a sua real função ou atuação nesse campo energético? E o que são também as lavas astrais que às vezes se apresentam no formato de um enxame de abelhas para o clarividente, né? Estava falando no programa, falando de consciência e espiritualidade, justamente sobre o lance dos chips, né? E aí eu fiz uma analogia. Você pega uma espécie de pendrive, né, que é um artefato, enche de coisa ruim e aí inocula na entrada USB, que é o chakra coronário, e descarrega o vírus lá dentro. Isso seria um chip, né? No passado, o pessoal não tinha isso, fazia estacas de energia, colava no chakra das pessoas. Sabe aquele obsessor medieval, né? Eles foram avançando na tecnologia. Hoje o cara cria um artefato, insere ali num ponto para fazer um processo de obsessão. Sim. E as lavas astrais, Edu já deve ter visto muito. Muitas. Cara, tem de vários tipos. Tem umas que parecem insetos pululando, outros parecem lavas mesmo, o nome lava astral. Quer dizer, às vezes são criados por espíritos introduzidos na pessoa, às vezes é criado inconscientemente pela mente da pessoa, uma coisa nojenta de ver, né? Sim, e às vezes resquício de emoções negativas, muita briga no ambiente, casa onde as pessoas não se dão bem, briga o tempo todo, né? Geralmente fica o resquício desses sentimentos, né? Emoções vai ali se fortalecendo, né? E passa a aderir formas, né, Wagner? Geralmente. Normalmente, há lugares que tem muita lava, por exemplo, hospitais, porque o hospital não é um ambiente energético, é um ambiente de falta de energia. Então, você vê, às vezes, nas paredes brancas, o duplo, você vê como se fosse um verme. Você não vê ele, você só vê como se fosse um verme deslocando por dentro. Casa que tem muita briga, ambientes com tráfico de drogas, ambiente também, né? pesado de violência, sexualidade distorcida. Você vai encontrar entidade não, lavas astrais pululando nesses ambientes, cara. Perguntar, pegar um gancho nisso que você acabou de falar dos motéis. A gente tem alunos aqui, e inclusive as alunas, elas preferem que os seus filhos tenham relações em casa, que fala, não vai lá para o quarto e tudo mais. Mas e quando esse jovem ou essa pessoa vão para motéis? Como lidar quando vão precisar ir ter uma troca em motéis? Qual a recomendação ali energeticamente, né? Eu acho sempre importante a pessoa ter consciência que ela precisa fazer uma autolimpeza, né, no retorno, porque ela vai interagir com outras energias, né? Não tem jeito. Mesmo que faça uma limpeza física, a energética, infelizmente, não é feita, né? Então, eu acho que assim, a pessoa precisa ter esse cuidado, né? Eu acho que a gente precisa educar os jovens, todo mundo, do mesmo jeito que você tem cuidados físicos, né, consigo mesmo, você toma o seu banho, você tem sua higiene pessoal, você tem sua higiene também energética. Então, eu acho que assim, não tem problema nenhum ir, né? Mas é importante a pessoa depois se limpar disso, né? Basicamente, porque ela vai ficar vulnerável, né? A gente sabe que o sexo é uma troca de energia poderosíssima, né? E ali naquele momento ela vai interagir não só com a parceira, com o parceiro, mas com tudo que está, né, nos arredores, né? Basicamente. Então, eu acho que e alta rotatividade do motel. Então, por exemplo, se naquele quarto o Buda namorou, fica nesse quarto. Mas se não era o Buda, cara, pode ser qualquer outra coisa. Você não tá. Aí alguém fala assim, mas entra lá no ambiente, faz uma prece. Pô, se você fizer uma prece, você abstrai, você já não quer pegar ninguém. Pois é. Porque o tesão some, você quer meditar. Muda a conexão. Você só vai ficar relaxando ali na banheira, não vai querer mais fazer nada. Aquele cara que levou um aparelho de som e botou Enya para tocar e dormiu. Aí no dia seguinte ele falou assim, dormi com ela, ele dormiu literalmente. Tem uma grande caixa de som e gosta de Enya, hein? Ali, o Iago gosta dele, né? Descobrimos, sensitivos. Estamos com sensitivos aqui no programa. Olha, ele fez aniversário
Ele estava casado com a Laura, devia ter uns 6 meses. E ele fez aniversário e a Laura deu de presente para ele o profeta do Khalil Gibran. Que Foi bonito. o profeta, não foi? Aí eu falei assim, cara, tem algo errado. Você está 6 meses casado, ela tinha que te dar o Kama Sutra de presente. Se ela está te dando profeta, ela sabe que não vai rolar nada, é só meditação. Ai, que ótimo. Ainda bem que ela é psicóloga, vai poder entender. Ela é psicóloga, ela compreende. Ô, Edu, como o uso do pêndulo? Você falou que usava o pêndulo na sua maletinha do 007 Sim. sensitivo, né? Como é que o uso do pêndulo assim, pode ajudar a identificar algum tipo de objeto com energias negativas? E eu vou passar outra pergunta para o Wagner, que é assim: por que as pontas dos dedos podem ser canais importantes também de captações de informações? O pêndulo ele já é muito utilizado, né, hoje em dia para diagnosticar, né, se a energia de um local é de alta frequência, se é de baixa, se é positiva ou negativa. Eu acho que basicamente a gente pode fazer uma boa programação no pêndulo, isso para quem está começando, né? Você vai ensinar o seu pêndulo a te responder, né? Sim ou não. Então, basicamente, a gente costuma programar ele para responder no sentido horário, né? Quando é sim, no anti-horário, não. Tem outras programações também que podem ser feitas. A gente tem que tomar cuidado também para o pêndulo não ser possuído por alguma coisa, né? Acontece, né? A gente sabe que tem objetos, né, que tem uma história aí, né? Tem a Annabelle para poder contar, né, para a gente, uma das mais conhecidas aí, possuídas, né? Então tem objetos que acabam, né, sendo possuídos por forças, né, espirituais. Então a gente tomar os devidos cuidados, né? Mas o pêndulo ele pode ser usado para sinalizar. E a pessoa pode ir perguntando, né? Qual a energia que existe nesse ambiente? Esse ambiente aconteceu alguma coisa negativa? Tem uma energia ruim, de baixa vibração? E o pêndulo vai responder se sim ou se não, e a gente vai questionando isso, tomando muito cuidado para não influenciar ele, né? Cuidado com vento, ventilador, ar-condicionado, né? E geralmente ele responde que é uma beleza, né? E tomar cuidado para a gente não ficar pensando na resposta que a gente quer também que ele dê, porque isso também pode impulsionar ele, né, a fazer aquele respectivo movimento. Uhum. E as mãos, que a maioria usa no sentido bioenergético, seja para irradiar ou captar, as mãos são como antenas psíquicas. Você pode chegar, por exemplo, do mesmo jeito que o Edu pode chegar e sentir o campo de um ambiente expandidamente, você vai ter alguns sensitivos que auscultam as energias do ambiente com as mãos, usando para captar informação psíquica, que muitas vezes, em vez de vir direto aqui, ela pode vir via mãos e vir para cá. Então, eu conheci sensitivos que ele não trabalhava direto o chakra frontal, ele falou, não, eu uso melhor as mãos, pelas mãos eu sinto. E uma vez, tinha uma médium que eu conheci no Rio de Janeiro, ela, quando aplicava passe, eu notei que ela encurvava assim o lado. Eu não me lembro se era o lado direito ou esquerdo. Ninguém notava, eu notei. Eu falei para ela, baixinho, você tem um dos chakras secundários do chakra cardiorrespiratório ativo no bico do teu seio, que na mulher isso aponta hipersensível. E você capta as coisas pelo bico do teu seio. Como que você sabe? Eu falei, cara, eu vi você fazendo. Não conta para ninguém que eu tenho vergonha. Eu falei, do mesmo jeito que o outro capta pela mão, você capta por um chakra pequeno aqui do cardiorrespiratório, ele vem e traz a informação aqui. Aí eu morro de vergonha porque ninguém nunca me explicou isso, como é que eu capto por aqui. Eu falei, você não tem que ter vergonha de nada. Assim como o outro não tem vergonha de sentir pela mão, e se pinta um que sente pelo cotovelo. Ué, o importante é você estar com alguma sensibilidade aberta, captar e interpretar corretamente. Falando nisso, eu vi que você tem aqui no índice, que vários artefatos, não, vários dons ou vários, você colocou como dons paranormais, né? Isso. O que é a clariofação e como é que pode ser um sinal espiritual da pessoa ter essa percepção? A clariofação é um dom que a gente vê bastante por aí também, né? Que é quando a pessoa sente um cheiro, né? Quando a gente fala clariofação, é o olfato claro. Então a pessoa sente cheiros que os outros não estão captando no ambiente. E a gente sempre escuta, né? Às vezes dentro do grupo de médiums, por exemplo, as pessoas falam, eu senti um cheiro de vela, senti um cheiro de flores, né? Eu senti um cheiro de alfazema, acho que a vovó vindo fazer uma visita, né? Aquele cheiro daquelas colônias, né? Que usavam antigamente. Tem pessoas que sentem cheiro de sangue, cheiro de podre, sendo que não tem nada, né, ali no ambiente que poderia culminar nisso. Então, basicamente, a clariofação, a pessoa percebe, né, cheiros
que se manifestam ali para ela, que os outros não estão notando e que são uma mensagem, alguma coisa, ou relativa à energia do ambiente, ou quem está presente espiritualmente no ambiente. E Samuel, para você sentir um cheiro, as moléculas de odor viajam pelo ar e a camada do nariz aqui, a mucosa, ela é sensorial, cara, ela capta. Então, como é que você vai captar um cheiro espiritual que não vibra moléculas pelo ar porque não está no físico? Isso é como energia. Só que quando essa energia entra, ela tem uma informação. E é essa informação que pode vir como cheiro, que não é exatamente o cheiro como a gente percebe aqui, mas você tem uma associação na hora. E eu acho até que essa informação que o Wagner falou é o desafio de todo paranormal, porque a gente tem que interpretar a informação que vem. Então, por exemplo, a mesma coisa o clarividente. Às vezes ele está vendo ali um envelope que apareceu para ele, mas o que significa? Então, ele tem que buscar no simbolismo, no conjunto de símbolos dele para entender, pode ser um contato que eu vou receber, uma mensagem que vai vir, né? Então, eu acho que todo o dom paranormal, ele acaba implicando, como não é uma coisa clara, né, racional, em a gente ter que fazer uma interpretação disso, dessa informação, né? Inclusive, Samuel, eu tenho um material antigo sobre simbolismos, coisas que são percebidas por clarividência, símbolos, arquétipos em geral. Porque o que é pessoal não dá para você interpretar, mas os que são gerais, e eu estou pesquisando o trabalho de um grande ocultista, o Francisco Garcia Barzan. Ele é uruguaio, mas ele já desencarnou, morava na Espanha. E ele era um dos craques do ocultismo e interpretação de símbolos. E ele tem um material que eu estou mexendo, que eu vou acrescentar nesse material antigo de simbologia, talvez para uma palestra, uma aula, ou um podcast. A gente fala disso aqui, e aspectos gerais, porque o particular não dá, é o conteúdo da pessoa, mas alguns símbolos que são gerais, eles têm significados muito claros. Pesquisei para comprar o livro dele, estava caríssimo. Só tem espanhol. Só tem espanhol, é caro para trazer. Bem caríssimo, bem é bom para valorizar. Então aproveita quando for trazer esses conhecimentos. Eu tenho, porque eu nas viagens que eu faço, eu tive em Portugal novamente em outubro, e eu estava em Ábidos, que tem lá um centro medieval. Cara, eu entrei numa livraria, fiquei doido, porque tinha muita coisa de Portugal e da Espanha, coisa antiga. Eu trouxe meia dúzia de livros do Fernando Pessoa, de autores falando dele, e trouxe coisa de autores espanhóis também. Foi lá numa das vezes que eu comprei o Francisco Garcia Barzan e comprei um livro dele na época da Zipac com o Luiz Pellegrini, lá na década de 80. Que é já mais antigo. Seria muito legal uma entrevista, hein, Samuel? Sobre esse material. Aí, porque as pessoas gostam de simbolismo. Tem que trazer o Edu também, porque ele manja muito dessa parte de simbolismo. Então, topa? Topo. Seria bem legal. Claro. E a capa, Samu? Capa do quê? Do livro. Mostra a capa do livro do Edu. Vai, vamos lá. A capa do livro do Edu. Então, capa tá aqui na tela, Oráculo do Deus. Deixa eu ver se eu consigo. Olha aí, bem bonito mesmo. Oráculo do Deus, tem um subtítulo que eu não consigo. Uma jornada de autoconhecimento. Uma jornada de autoconhecimento. E essa capa aqui é inspirada em filósofos? Essa capa é no Oráculo de Delfos. Que Isso. Então a gente fala um pouquinho da história dos oráculos também aí no livro, né? E aí é como se fosse uma pitonisa, né? A gente coloca isso no fundo, né? E o hierofante na frente traduzindo, que era meio que o que acontecia, né? Segundo a história aí em Delfos, né? E o mais legal é que ali são arquétipos de várias áreas. O livro é universalista. Sim. Ele vai falar do aspecto do sagrado masculino em várias culturas. Então, aí já está marcado aqui, mais um programa, a Wagner Borges e Edu Scarfone. Olha, o que dá para ele fazer, uma hora que ele tiver tempo, na correria dele, é você fazer um programa específico com ele, e você abrir e falar, esse aqui conta algo, esse aqui conta... E ele contar desses arquétipos do divino, Isso é legal. De um a um, contando, por exemplo, o Boloaê. Quem é o Boloaê? Sim. Edu, e aqui, essa divindade celta, quem é? Porque permite ele desdobrar isso, explica, você faz um programa com o livro de fundo. E a ideia desse livro é o pessoal usar muito assim, por exemplo, para uma mensagem, tirando uma mensagem para o dia, né? Por exemplo, qual conselho, né, o sagrado masculino, o universo me dá hoje, como que eu tenho que agir frente a determinada situação, né? Aí sai, por exemplo, o Obaluaê, né? A palavra-chave dele é mistério, porque ele está envolto ali nas palhas. Então, a pessoa talvez tenha que ser mais misteriosa, mais fechada, não abrir tanto, né, os objetivos dela. Então, a ideia do oráculo é fazer uma leitura intuitiva. Por mais que ali eu traga o material
teórico para a pessoa, de significado, do simbolismo, mas dela pegar e olhar para a carta e ver o que o Deus ali conversa com ela, digamos assim, o Deus interior, né? O que ele traz para ela, como ela deve agir naquela situação. E eu acho que isso ajuda muito a gente no dia a dia, que é a função do oráculo, né? Ajudar a gente a clarear, né? A ter um caminho, né? Uma rota, digamos assim. Faz um especial, então. Faz o lance do sagrado feminino também, Edu. Vai ficar vai ser legal, puxa, né? vai ser bacana você uma ideia. As duas abordagens, vai ser bem legal. Bom, então primeiro a gente vai fazer então um programa de cada um. Então, oráculo dos deuses, aí depois esse vai ser muito a gente bom. faz um programa específico sobre ele de 1h30 de duração, né? Agora você citou envelope, um dos dois citou envelope, ficou isso envelope. E aí ficou pensando na questão de práticas ocidentais de proteção. Tem uma prática chamada envelope dourado e as 3 camadas de luz dourada. Tem alguma prática ligada a isso também que vocês compartilham para uma proteção energética com essa energia dourada? Eu acho que o dourado ele representa muito o divino, né? O sagrado. Eu acho que é uma cor poderosíssima. Acho que você envolver-se de repente, né, num manto dourado, né, que é solar, que é luminoso, né? Ou seja, totalmente o oposto, né, do que é o seres de baixo escalão, que a gente falou, né, do cinza, né? Então eu acho que assim, envolver-se numa luz dourada de repente é uma prática que a gente já vê muito no esoterismo, né, sendo falado, e que eu acho que é valioso, mas práticas de proteção tem muitas, né? Eu acho que a pessoa tem que ir testando e ver o que dá certo para ela, né, no dia a dia. A energia segue o que você está pensando. Você pode pensar em algo dourado, pode ser um envelope, pode ser um chapéu, pode ser um manto, mas a própria associação com a cor dourada, ela te lembra da luz. Então, conceitualmente, a tua mente busca uma referência mais alta. Eu vou pegar outro gancho em relação a isso, porque assim, quando trabalha com processos de percepção, né, tem uma chuva de pessoas que vão no alto das suas luminosidades, sem lidar com os aspectos sombras, vai dizer que todos os ataques que sofrem não é um ataque qualquer, não é um obsessor chifrinho, mas é um grande mago de isso aí é o ego gigantesco, já é uma auto-obsessão. É tipo assim, olha, Edu, eu estou sendo atacado, é uma falange de magos trevosos da Atlântida, do Velho Egito. E aí você fica perguntando, não tem nenhum obsessor aqui que desencarnou em São Paulo e que chega para te dar uma espetada? Quer dizer, é o ego da pessoa se achando muito importante que uma falange grande do astral está atrás dela. Cara, vamos ser bem franco. É claro que ajudando alguém, você pode ter uma entidade vindo. Mas a gente é atacado porque a gente dá mole. Não é porque a gente é especial e alguém está incomodado com o serviço. Isto pode até acontecer, mas não é o caso. Na maioria das vezes, você, por exemplo, está ali, o Tony está ali atrás do Iago. Aí o Tony está influenciando para o mal. Se a gente tenta ajudar o Iago, o Tony pode vir. Isso ainda é o trabalho, né? Agora, como eu estou fazendo um trabalho de missionário na espiritualidade, eu vou ter uma pressão das trevas. Cara, isso é complexo de ego, a gente precisa combater isso. Boa parte dos assédios espirituais ocorre aqui no ambiente mesmo onde você está vivendo. Não é um mago que veio lá do fundo do umbral para te pegar. É o cara que desencarnou o ano passado, tá apegado, doido para levar a tua energia e descobrir um ponto fraco em você. Aí você fala, não, eu estou sendo atacado pelo meu trabalho. Cara, vamos ser franco, a gente trabalha com isso. A gente é espetado porque a gente não é um Buda. A gente não está no nível desse. O Buda, se viesse o atacante, ele transforma o cara em Buda. A gente não tem como fazer isso. Aí fala, uma energia dourada para ver se pelo menos permanece estável. Aliás, eu acho que o ego, né, é uma das coisas que a galera tem que se policiar muito, né, quem está começando, porque você vê, por exemplo, no xamanismo, a pessoa quer ter animal de poder, é o leão, a onça, o tigre, nunca é, sei lá, né, o coelho. O cara chegar e falar, meu animal de poder é o ornitorrinco. Pois é, você não vê, eu nunca vi o ornitorrinco. E a mesma coisa, experiência de vidas passadas, todo mundo é Cleópatra, Júlio César, né? Então eu acho que esse na verdade, é uma armadilha, né? Que o pessoal tem que se policiar, porque o ego ele vem e limita, né? A pessoa no avanço dela, né? Sim. Ela fica ali fascinada, né? Naquilo. Samuel, é sempre melhor lembrar algo negativo do passado. Então, por exemplo, o Tony que está ali fala assim para mim: eu fui o Sócrates em outra vida. Eu falo, pô, piorou então de lá para cá. Agora você fala para mim, Wagner, eu fui o Gengis Khan, eu falo, melhorou, parabéns. Então não sei porque que o pessoal quer lembrar de coisa maravilhosa
e não dos erros do passado para não repetir, né? O Wagner trouxe aqui um caso relacionado ao que ele encontra uma pessoa melhor, que ela encontra uma pessoa melhor. E nos seus casos de consultas individuais ou de acompanhamento mais pessoal, já encontrou pessoas que queriam que você fizesse uma amarração amorosa? Já muitas, né? Inclusive, no passado, as pessoas me procuravam bastante para isso. Mas eu penso também, Samuel, que vai mudando, né, o estilo de consulente que a gente atrai com base na nossa mudança interior também. Então, assim, hoje é muito difícil eu pegar um caso desses, não vem mais para mim. Por exemplo, gente que está ali querendo, né, naquele pensamento, eu quero porque eu quero, né, a gente tem um resgate, eu tenho certeza, né, ele vai ter que ficar comigo porque a gente tem um aprendizado espiritual juntos. Comigo não acontece mais, assim, é raro. Vez ou outra vem, é claro, mas assim, não é mais frequente. Na verdade, eu atendo mais pessoas que falam assim, eu quero ver se eu ainda posso curar esse relacionamento e se isso ainda pode se tornar algo saudável ou se é melhor eu rever, eu ir para um outro caminho. Então, eu percebo as pessoas mais abertas, na verdade, a escolherem, fazerem uma escolha consciente, né? Eu não vejo mais tanto disso, mas no passado, quando eu comecei, eu me deparava muito. Também eu atendia muito mais gente do que hoje, então você fica mais vulnerável se você vai num ambiente como uma feira, um evento esotérico grande, porque ali tem todo tipo de pessoas, de buscadores, né? Então, hoje, eu acho que o acesso a mim ele é um pouquinho mais restrito do que era, porque eu só atendo particular, né? Não divulgo tantos atendimentos, são menos horários, mas as pessoas que chegam é uma outra consciência, e eu percebo quando eu tô com algum desequilíbrio na minha vida, que surgem pessoas também representando aquele desequilíbrio, e muitas vezes o que eu tô falando para elas, eu tô falando para mim mesmo, né? Na verdade. Seriam, inclusive, as amarrações amorosas, o oposto de um desenvolvimento espiritual? Eu acho a amarração o oposto, sem sombra de dúvidas, de um desenvolvimento. Eu acho a amarração totalmente oposto. E hoje eu me deparo, assim, eu tenho visto as pessoas querendo se desenvolver espiritualmente mesmo, com mais vontade disso, sabe? Antigamente eu via mais as pessoas perseguindo objetivos materiais, emocionais, afetivos. Hoje eu tenho visto menos disso. Parece que as pessoas estão querendo evoluir, assim, ter uma certa consciência nova e estão querendo ser mais felizes, assim, de verdade, não tanto a questão do ego. Tem gente ainda, mas eu percebo que mudou, não sei se vocês notam isso, mas, assim, para mim mudou um pouco, né, na minha experiência. E uma pessoa que esteja em qualquer desenvolvimento espiritual, em qualquer área, nem passa pela cabeça dela a ideia de amarração, porque o estudo espiritual que ela está fazendo está buscando elevar a consciência, abrir horizontes, então você jamais vai se permitir qualquer tipo de manipulação, seja no que for. E eu não estou falando por conceito ético e moral de religião nenhuma. Eu estou falando pelo princípio básico de causa gera efeito. Isso é lei da natureza, é igual a gravidade, a rotação da Terra. Causa gera efeito. Então, praticar trabalho de amarração é uma espécie de domínio antiético sobre o outro usando forças espirituais, tá? O importante é desamarrar a ignorância, desamarrar tudo que empata você e buscar expandir tua consciência. Pelo menos isso, qualquer estudo espiritual aponta para isso, não importa que doutrina ou não doutrina aponte para isso. Cara, o objetivo nosso é a expansão da consciência, melhoria do caráter. Como é que eu vou pensar numa melhoria aqui se eu estou forçando uma pessoa a voltar a ficar comigo? Não era para eu estar estudando tudo isso, perceber que essa separação me ensina algo, que eu possa transformar isso em sabedoria? Pelo menos é o que se pensa qualquer estudante espiritual razoável. Agora, não é o que se encontra muitas vezes em alguns estudantes espirituais que claramente não entenderam o que significa causa gerar efeito. Se eu trabalhar para prender alguém com o outro, eu estou lidando com uma energia que não é aquela que busca libertação da consciência. Está claramente exposto, mas não é no sentido mal e bem ou moral essa ou aquela. Estamos falando da natureza, causa gera efeito, ponto. Eu vou fazer uma última pergunta, que a gente já está aqui no tempo, já quase finalizando aqui o nosso processo. O que vocês entendem por magia? Já que a gente abordou também as questões ligadas a isso, e o Edu também tem suas iniciações, né, numa linha da bruxaria, né, da Laurie Caput, e como que a concentração e a visualização, eles são chaves nesses processos de magia também. E uma dica, 3 perguntas, e uma dica para quem tem dificuldade
em visualizar, em imaginar, em fazer um processo nessas práticas. Para mim, a magia, ela é a arte da transformação, né? Basicamente, da gente manipular energias para promover uma transformação consciente. Aí eu sou meio avesso, o pessoal que fala magia branca, né? Como eu disse, já magia vermelha, magia negra. Para mim, magia é uma só, é a arte de você transformar e a gente tem que ter consciência a utilizá-la, né? Porque aquilo que você lança no universo, você recebe mais daquilo. Então, basicamente, acho que a gente tem que se dedicar mais a utilizá-la para a nossa transformação pessoal, da nossa vida, né? E por aí vai. Aí você perguntou sobre concentração, né? E visualização. Eu acho que são as grandes chaves da magia, porque se eu faço magia bem concentrado e focado, eu vou evitar contaminar minha magia por outros pensamentos e energias que eu poderia me conectar pela falta da concentração, né? Basicamente. Sem contar que eu também vou conseguir entrar num estado alterado de consciência, como o Wagner explicou, fora o beta, né, a gente tem alfa, teta, delta, então eu acho que os estados psíquicos, eles favorecem a concentração, permite a gente ali acessar um pouco disso, né, e a visualização, quando ela é bem construída, ela faz a gente provar um pouquinho do sabor de ter aquilo, o que emocionalmente vai fazer com que a gente alcance o ponto certo, porque eu preciso sentir como se aquilo fosse real, né, a visualização bem feita, ela ajuda a gente a chegar nesse ponto. Mas é como você colocou, um desafio, né? E aí são exercícios que vão ajudar a gente a visualizar. E a gente vê como a mente é poderosa, porque você começa a visualizar uma maçã bem bonita e vermelha, naturalmente, né, o seu organismo já começa a produzir as enzimas digestivas. Então, eu acho que basicamente é isso. A gente tem que visualizar, exercitar, né, até a gente conseguir desenvolver essa via. Magia é puramente manipulação de energia, cara, de um plano para outro. E energia nunca é boa ou ruim, depende como você aplica. A mesma luz a mesma eletricidade que acende a luz aqui é a mesma que você pode pegar um cabo de 220 e no assassinato eletrocutar alguém. A energia nunca é boa ou ruim, depende de como você usa. A utilização dessas energias é que ela pode ser para finalidades sadias ou finalidade destrutiva, mas a energia em si, ou a magia, é uma coisa só. Então, por isso que se diz, quem regula tudo isso é o próprio ego da pessoa, a própria consciência. Se está imbuída de propósito luminoso, vai trabalhar a energia e a magia num propósito luminoso. Se está imbuído de propósito nefasto, vai trabalhar de forma nefasta. A energia em si, ou a magia, é só a natureza. Agora, como a gente lida com a natureza, pode ser de forma criativa ou destrutiva. Maravilha, então estamos chegando aqui ao final dessa nossa transmissão de hoje, dedicada a ataque psíquico, né, ao autodefesa espiritual, ao desenvolvimento da paranormalidade, que, indicando inclusive esse livro, que a gente vai fazer um especial depois sobre o Oráculo dos Deus, que é outro livro do Edu Scarfon, Segredos da Paranormalidade, o Edu Scarfon tudo junto no Instagram, e o Wagner Deloy Borges tudo junto também no Instagram. Então já Samuel, a gente pode esse tema de ataques psíquicos, autodefesa, ele é um tema. Um programa só não dá, cara. A gente você pode elaborar outras perguntas, um outro universo de informação. Eu posso vir de novo com o Edu e a gente tratar melhor desse assunto com outras questões, porque é um tema muito importante. As pessoas têm muito medo e no medo ela dá força para o mal afetar ela. Abre brecha. É importante clarear isso de uma forma humana, sem doutrinar ninguém, cada um segue o que achar que deve, mas é legal você bolar um outro conteúdo nesse tema, com outras perguntas, que dê para... O problema é encaixar a agenda de novo, né? Com a agenda do estúdio também. E aí seria legal uma parte 2 disso, a hora que desce, trazer o Edu sozinho para ele interpretar o livro também ia ser vamos fazer espetacular. Então, um solo com o Edu sobre o livro Oráculo dos Deuses, esse que apareceu aqui na tela, e depois a gente faz um outro, parte 2 desse. Então, você que está nos acompanhando e chegou até aqui, já deixa aqui suas perguntas aqui embaixo, as suas perguntas relacionadas. Guarda para o próximo, a gente guarda para o próximo. Responde todas as perguntas relacionadas sobre isso. Ataque psíquico e autodefesa espiritual, e essa questão do desenvolvimento também da paranormalidade. Quero super agradecer a todos vocês que nos acompanham até aqui. Iago Enrique está por aqui, o Tony, que já ficou o dia inteiro aqui no estúdio também. O Tony deve estar de saco cheio, ele está aí desde de manhã, gravou com você, ficou no meu programa, agora está de... O Tony fala, acaba, pelo amor de Deus. Dia inteiro, né, Tony? A Catarina, que também está no estúdio aqui, né?
e o Iago também aqui na parte técnica. Quero agradecer a todos vocês. E como a gente sempre faz, nós pedimos assim para os nossos convidados deixarem uma mensagem. Então a gente agradece o Wagner e o Edu pela disponibilidade de estar aqui com a gente, compartilhando mais um episódio nesse mês de aniversário da TV Consciência Próxima, 16 anos. E pedir para vocês deixarem então uma mensagem de encerramento. Olha, a grande magia é ser feliz. Porque uma pessoa feliz não enche o saco. É isso aí. Eu basicamente acho que as pessoas precisam descobrir que paranormalidade não é uma coisa especial, né, acessível para todos. Então, gente, descubra aí, né, o seu dom e trabalhe ele, lapide, né, deixa isso aí te guiar, né, coloca para fora. Eu acho que é isso, né, buscar desenvolver esse sexto sentido aí.